todas e todos. Vamos dar início à apresentação do César, mas eu queria falar um pouquinho sobre ele. Né? Nós somos de gerações diferentes na sala, nem todos conhecem a trajetória do César, então eu vou começar a apresentar a formação dele. Isso é uma coisa que não se faz mais. Todo mundo tem obrigação de saber sobre a vida de todos, mas eu acho pena sublinhar a trajetória dele. Ele é formado em administração pública pela FGV, fez depois o mestrado em desenvolvimento econômico e social, Paris, e terminou na USP no curso de doutorado em arquitetura e urbanismo. Ele tem, portanto, uma formação que fala muito do currículo e da abrangência da obra do Luiz César, cujos livros vão de história, urbana, administração pública e política, enfim. Ele é professor da UFRJ, professor colaborador, professor visitante da Universidade do Norte Fluminense, e ele dirige um equipamento do CNPq, que são os institutos nacionais. Ele dirige o Instituto Nacional de Metrópoles, né? De cidades, na verdade, né? Metrópoles. Esse é um instituto extraordinário que reúne cerca de 400 pesquisadores trabalhando em rede, né, em vários programas de pós-graduação distribuídos em muitas cidades brasileiras. Ele é autor de uma obra vasta. Eu queria chamar a atenção do último livro que ele está lançando hoje. Trouxe alguns exemplares que estão aqui fora, né, e que se chama A Nova Urbanização Dependente no Capitalismo Rentista Neoextrativista. Ele escreveu juntamente com Nelson Diniz, que são os organizadores desse livro. É um livro que vale a pena. Um pouco sobre isso ele vai falar hoje, né, porque a presente pesquisa que ele realiza é exatamente sobre cidades no capitalismo, na periferia do capitalismo, né? Então, nós temos a honra e a alegria de tê-lo como professor na nossa aula inaugural. É uma alegria pessoal revê-lo. Há algum tempo eu não encontro com você. Então, vamos dar a palavra, sem mais demora, para Luiz César Queiroz Ribeiro. Eu esqueci. Muito obrigado, Maria Alice. Muito obrigado pelo convite, o convite, estar aqui nesse departamento prestigiado, também de legitimidade acadêmica, fazendo essa apresentação aqui a título de uma aula inaugural. Recebi o convite do Marcelo, porque vai ser um momento também, não só, enfim, me sentir aqui prestigiado, fazer isso, essa aula inaugural, mas também trazendo aqui a política, reflexões que nós estamos fazendo a respeito das mudanças urbanas que vem passando não só o Brasil, mas a América Latina, a periferia, e tem a ver com o novo ciclo de trabalho que a gente vai começar. Esse livro aqui é o primeiro pontapé desse novo ciclo. Esse livro, literalmente, está sendo lançado aqui, porque ele veio diretamente da gráfica. É toda uma engenharia para tentar fazer com que ele ficasse pronto esse dia aqui. Fora do editor do livro, quer dizer, o dono da capital, acredito que esse livro está vendendo. Quem tiver interesse tem que puxar. A gente fez um preço realmente bastante. Quem tiver interesse. Não é obrigatório, mas quem tiver interesse, se sinta incentivado também pelo fato de a gente estar fazendo esse preço de lançamento bem convidativo. Bom, eu preparei uma fala
livro, mas eu tenho muito feito palestras. Geralmente eu falo 1 hora e meia sobre aquilo que nós temos feito, acabar que estamos fazendo. Eu tentei fazer um curtamento de missão inteiro, a caber mais no estilo de uma aula. Isso não significa dizer que algumas coisas, algumas ideias vão ficar não muito claras, falar, evidentes. Então, eu espero que, depois do debate, a gente possa, eventualmente, esclarecer uma imprecisão que fique à disposição. Para poder falar aqui, eu tenho que primeiro me apresentar. No meio da apresentação que se fez, vou falar a partir de um lugar, que é esse projeto que nós desenvolvemos. Bom, primeiro esse roteiro aqui que eu vou tentar cumprir, exportando, digamos, imprimindo aqui os conteúdos de cada um desses temas, né? Fazendo uma introdução que eu já estou fazendo. Depois falamos sobre o capitalismo do século XXI, o que ele tem de diferente do padrão de acumulação em relação aos períodos anteriores, que você bem breve poder caber no tempo. Depois falar do Brasil, nesse capitalismo, periferia, e, a partir daí, a gente fazer aqui uma reflexão sobre os pontos. Nós estamos definindo pontos importantes para uma nova agenda de pesquisa, tendo em vista essa leitura da transformação que passamos. Esse roteiro, esse título, tem a ver com o lugar do qual eu estou falando. Eu estou falando desse projeto aqui, que é um projeto INCT atualmente, que é o Observatório das Notas, e INCT significa Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós temos, desde 1997, dedicado a pensar a questão urbana pela ótica da problemática metropolitana do país. Atravessamos esses períodos todos aí, sucessivas formas distintas de organização institucional, de acordo com as mudanças da política de ciência e tecnologia do país. Estamos terminando agora um ciclo, 24, 25, e vamos iniciar agora um novo ciclo, que tem esse título aqui, Transformações da Ordem Urbana, o desafio para o desenvolvimento urbano, igualitário, justo, inclusivo, democrático e ambientalmente sustentável. Então, eu vou falar aqui tem muito a ver com a reflexão que nós estamos fazendo, nos preparando para esse novo ciclo. E um ponto de partida dessa reflexão, que tem a ver com o tema, é a ideia de que, a hipótese, né, de que nós nos acostumamos a pensar as várias facetas do problema urbano brasileiro, de suas várias escalas, a partir de um país que tinha a indústria como sendo seu centro. Eles que se industrializavam. O Brasil se transformou em um país urbano e industrial a partir dos anos 50 e conformou essa realidade que nós conhecemos. E todo o nosso acordo de reflexões tem a ver com essa realidade. A mudança importante que nós temos, o Brasil deixou de ser um país urbano, e um novo urbano está sendo tecido, um novo modelo de organização, um padrão de acumulação, um regime também de reprodução de capital entre nós, que deixa de ter a indústria como seu centro. Então, em função dessa leitura, a gente vem se debruçando no sentido de tentar construir um quadro teórico novo que permita a gente elaborar hipóteses sobre essas mudanças e tentar identificar o que essa mudança se traduz
transformações naquilo que nós chamamos a ordem urbana do capitalismo da sociedade brasileira. Então, é a partir daí que eu vou falar, a partir dessas reflexões, desse livro aqui. A primeira tentativa de fazer uma síntese de 174 páginas, uma síntese que tem um lado, tem uma discussão teórica, e outro lado, que já são certas análises concretas sobre as mudanças que nós estamos vivendo. Então, em função desse propósito, nós fizemos esse investimento teórico de compreender de maneira nova o horror da sociedade brasileira de um pós-industrialismo. A referência que tem nossa reflexão são essas duas coleções. Então, uma que fez um balanço dessa ordem industrial, um período que vai até a metade, até os anos 2000, que se chama As Metrópoles Transformacional Urbana, pega o período da crise dos anos 80, depois do neoliberalismo, depois dos experimentos neodesenvolvimentistas que tivemos, e mais recentemente, agora em 2022, nós fizemos também uma outra coleção, aí já mais tocando aquilo que vem sendo reconhecido como projeto de reforma urbana, o direito à cidade, né? E, enfim, é uma coleção muito mais com o propósito de gerar elementos de intervenção no debate público e de análise. O substrato dessa reflexão tem a ver com os resultados do esforço que a gente fez coletivamente, que se traduziram nessas duas coleções aqui publicadas. Bom, começando então aqui, o que nós podemos falar da ideia do capitalismo do século XXI? Se nós fizermos um rápido levantamento bibliográfico, literatura que existe em torno dessa ideia de que há uma transformação desse capitalismo, nós vamos ter uma miríade de conceitos, noções, categorias, né, que têm sido elaboradas para capturar, para entender o que tem de novo nesse capitalismo em relação ao período anterior. O capitalismo rentista, o capitalismo financiarizado, o capitalismo produtivo, o capitalismo de vigilância, o capitalismo financiarizado e assim por diante. Essa profusão de termos tem a ver com uma percepção de que tem alguma coisa nova nesse capitalismo, sem ser entendido. As várias maneiras de tentar compreender que ele explica essa profusão de termos. Não tem sentido essa ideia da necessidade de a gente entender esse novo capitalismo, esse novo padrão de organização do capitalismo. De maneira bastante sintética, a gente poderia dizer que essas mudanças têm a ver com, primeiro, a crise de crescimento e esgotamento do padrão industrial e fordista de desenvolvimento, que começa na década de 70, uma crise que vai se aprofundando ao longo dos anos 70, e as respostas que esse capitalismo foi dando, sua crise de sobreregulação, sua crise de organização, sua crise de organização, e criando uma série de inovações na forma de ondas sistêmicas, de inovações tecnológicas e de inovações também no campo científico e no campo de finanças, inovações nas finanças e inovações também na ciência e tecnologia. Essas inovações, elas resultam exatamente da busca desse capitalismo de encontrar uma resposta à sua crise. Para alguns, uma crise de sobreposição, para outros, uma crise de realização, para outros, uma crise de organização. E o David Harvey, né, naquele livro
Condição Pós-Moderna, que é um livro bastante referenciado, né? Discutindo, fazendo uma leitura dessas mudanças, ele colocou a ideia de que estaria em emergência um novo padrão de acumulação. Ele chamou de acumulação flexível. Mas esse esse capítulo que ele discutiu isso, ele deixa uma pergunta em aberto. Será que isso vai ser apenas um ajuste temporário desse capitalismo? Um capitalismo que abandona diretamente a condição de se organizar nas esferas de circulação, nas esferas das finanças? Ou será que esse formato, esse padrão de acumulação financeira vai se consolidar como um padrão novo? Os efeitos dessas mudanças, tendo essa pergunta no pano de fundo, né, foi depois muito tematizado num debate do nosso campo, que atravessou os temas da reestruturação produtiva, da globalização, da neoliberalização, da financiarização e agora da digitalização. Cada um desses termos são termos que lançam luz, cada um deles lança luz a um aspecto, a um momento também dessas mudanças que, na verdade, foi consolidando esse padrão de acumulação flexível, que foi entendido pelo Marx, mas com uma dúvida a respeito se esse padrão seria um padrão que se consolidaria ou não. E ao lado dessa mudança, né, a organização global desse capitalismo passou a ter uma marca muito mais fortemente de centralização do capital financeiro e tecnológico nos países centrais e nas grandes empresas desses países centrais, algo que já fazia parte do desenvolvimento desse capitalismo. Há uma exacerbação desse poder das grandes empresas monopolistas e nos países que são centros. E a partir dessa concentração de poder, uma nova relação com a periferia passou a ser construída em função do poder maior que esse capitalismo passou a ter, em termos de extração da periferia de excedente, ou de mais material, e, ao mesmo tempo, bloqueando o acesso aos países da periferia aos elementos novos desse novo padrão que foi surgindo ao longo do tempo, especialmente finanças e a tecnologia. Os dois elementos centrais desse novo padrão que se configurou a partir daí. Então, você tem um núcleo muito mais endurecido do poder, estabelecer uma relação de exploração da periferia, e, ao mesmo tempo, de exclusão da periferia das condições que são necessárias para o acesso a essas novas forças produtivas geradas pelo impulso das finanças e o impulso da tecnologia. Essa ideia já estava também teorizada pelo Samir Amin, né, que falava que o capitalismo contemporâneo é um capitalismo de monopólios generalizados, monopólio sobre a tecnologia, monopólio sobre acesso a recursos naturais do planeta, a integração global de sistemas monetários e financeiros, comandado por quem tem o permitido no caso aos Estados Unidos, em primeiro lugar, os sistemas de comunicação e informação e também uma enorme concentração de armas de destruição de massa. Esse monopólio, né, vai permitir que países e empresas consigam extrair o que ele vai chamar da renda imperialista das periferias por esse poder altamente concentrado. Então, a mudança também foi a mudança entre o núcleo e a periferia nessa nova fase capitalista. Bom, uma imagem, uma representação desse poder concentrado, que hoje representa as grandes empresas monopolistas,
E esses mapas aqui mostrando a relação entre o valor de mercado das grandes empresas aqui de tecnologia em relação aos PIB dos países. Vocês veem que ali nós temos a primeira aqui é o Facebook, aqui é o Amazon, aqui embaixo os países, os seus PIBs. Essas empresas, essas novas empresas de ponto de vista, têm uma soma de recursos, traduzido no valor de mercado dessas empresas, superior a muitos países, inclusive ricos. Muitos países que fazem parte não exatamente da periferia, que fazem parte do núcleo expandido desse capitalismo. A mesma coisa a gente pode ver aqui com a Microsoft, com a Apple. Então, são empresas gigantescas que concentram o poder econômico fundado no controle das finanças e da tecnologia, e, com isso, conseguiram estabelecer relações de extração excedentes das periferias. Esse poder de exclusão pode ser visto, por exemplo, aqui, nesse gráfico que mostra onde estão os pesquisadores de inteligência artificial hoje distribuídos entre os países. Os Estados Unidos concentra 59% dos pesquisadores que estão trabalhando sobre inteligência artificial, a China 11%, a China vem crescendo extraordinariamente, mas ainda está atrás dos Estados Unidos, a Europa 10%, Canadá 6%, a Inglaterra 4%. Então, um dos mecanismos de exclusão, o acesso a essa tecnologia, essas novas forças produtivas, vem exatamente do controle que esses países e essas empresas conseguem exercer sobre a força de trabalho envolvida nas inovações tecnológicas. Bom, então, de uma maneira muito resumida, pode dizer que eu ia fazer um resumo que ia deixar muitas lacunas, mas eu acho que tem sentido, sim, falar como diante de alguma coisa nova, um novo padrão de organização, de acumulação, de reprodução do capital, que dá sentido àquela miríade de conceitos que eu apresentei aqui rapidamente. Mas como é que a gente poderia sintetizar o que tem de novo? Podemos dizer que nós temos hoje um capitalismo global que exerce uma dominação financeira, que é um poder global que permite extrair valor desde fora do processo de produção. Não é necessário você organizar diretamente o processo de produção para você poder participar de maneira privilegiada da distribuição do excedente gerado. Isso resulta desse poder financeiro e tecnológico dessas grandes empresas. Bom, os exemplos são muitos, né? Mas o fato é o seguinte: nós temos um capitalismo rentista, o seu lucro, a dinâmica central dele, né? Que tem essa característica que é o poder de extrair renda, mesmo não estando completamente envolvido no processo de produção das coisas, dos serviços, etc. Acho que o exemplo mais contundente disso como é fabricado dispositivos eletrônicos que nós temos. Como é fabricado o iPhone. O iPhone é fabricado em vários lugares do mundo, atualmente na China, o objeto concreto, dispositivo, e a Apple é a empresa que detém, por um lado, a marca, por outro lado, todo o sistema financeiro e de inovações tecnológicas mais na linha dos softwares, dos aplicativos, e, portanto, não está envolvida no processo de produção da coisa que depois vai se transformar em iPhone. Mas só se transforma em iPhone se for
incorporado no processo econômico, enfim, detido pela grande empresa, pela marca, da marca. Então, é um capitalismo rentista que consegue extrair renda sem se envolver no processo de produção, controlando marcas, saberes, propriedades, propriedades de terra, propriedade fundiária, a propriedade do dinheiro, enfim, conjunto de relações de propriedade hoje permitem essas grandes empresas controlarem o processo de produção, participar da distribuição do excedente, sem se envolver diretamente no processo de geração desse excedente. Isso é que se chama capitalismo rentista. A gente pode pensar assim, bom, isso só vale para as grandes empresas, está numa esfera muito elevada da nossa discussão aqui. Mas se a gente for no shopping center, a gente vai ver uma série de empresas, de até quiosques, que estão vendendo alguma coisa que, na verdade, é uma marca, né, que permitiu fazer uma franquia, essa franquia é explorada por outras pessoas, no contrato, aquele que detém a marca, detém também, muitas vezes, o financiamento da produção da coisa ou da prestação do serviço, e tem também as possibilidades de comercialização de locais. Então, isso é exatamente a mesma coisa do que a Apple faz. Tem o poder da marca, você construiu de alguma maneira, você explora a marca, botando a família, botando, enfim, trabalhadores informais, sem carteira assinada, etc., para, enfim, realizar o processo produtivo. O Uber também é um exemplo bastante importante desse poder financeiro tecnológico. Permite à empresa extrair, explorar o trabalho, sem precisar estar envolvido no árduo trabalho, árdua tarefa de ter que organizar um processo produtivo. Não é um capitalismo rentista e neoextrativista, os mecanismos pelos quais esses excedentes são capturados, e isso constituiu também uma nova divisão do trabalho do mundo. Portanto, novo lugar da periferia. É disso que nós vamos falar. Então, a periferia hoje se organiza, né, relações de dominação que tem a ver com a incorporação da periferia no processo de financiarização. Então, o carro-chefe desse modelo, o neoextrativismo, não só de recursos naturais, mas também neoextrativismo de recursos sociais constituídos que podem ser transformados em mercadoria, a plataformização dos serviços e a inserção em cadeias globais. Então, a periferia está colocada nesse capitalismo nessas 4 formas de inserção da periferia na nova divisão do trabalho. Ou são periferias que estão constituídas apenas como uma plataforma uma forma de revalorização do capital monetário, permitindo esse capital monetário encontrar mercado para continuar se valorizando o capital, ou é inserida através do neoextrativismo, ou é inserida através da plataformização, ou é inserida através de cadeias de produção que tem a ver com esses países onde essas empresas colocaram as suas plantas produtivas para produzir as coisas que depois vão se transformar em mercadorias quando, enfim, essas empresas colocam, né, essas coisas produzidas por outros, através do processo de terceirização, no mercado. Então, nós aqui no Brasil, nós estamos, na verdade, muito mais na primeira, na segunda e na terceira. Uma série de razões, nós não nos constituímos como um dos elos das cadeias globais de produção que se construíram através do mundo, especialmente incorporando parte da Ásia, países que
onde estão as empresas que prestam esse trabalho, fazem esse trabalho de produção de coisas, objetos, que são depois transformados em mercadoria. Bom, e nós aqui no Brasil? Já adiantei mais ou menos qual é a visão que nós temos a partir dessa leitura, nessa situação, né? Mas falar da periferia é importante a gente sair de uma visão muito empírica, né? Tentar entender a periferia através de algum arcabouço teórico. Eu acho que o arcabouço teórico que foi produzido aqui no Brasil, na América Latina, que permite a gente pensar a periferia para além dessa maneira um pouco mais empírica de pensar a teoria da dependência, né? Que propõe a ideia, né, de que bom, a dependência faz parte da organização econômica, que nações que são formalmente independentes, cujo marco as nações de produção. As relações de produção de nações são modificadas para assegurar são modificadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. Então, a teoria da dependência, ela permitiu a gente ter um arcabouço teórico para entender esses processos, além de uma expressão episódica de relação de dominação. É uma relação de dominação estrutural que conforma tanto a relação de dependência, portanto, os países dependentes, quanto constitui, digamos, uma dinâmica de alimentação dos países que são dominantes. Que esses países dominantes estabelecem essas relações de dependência em função do poder imperialista. Então, nós estamos voltando a essa discussão para, a partir dela, tentar entender o que tem de novo o capitalismo da periferia, o capitalismo brasileiro, quanto isso se traduz em transformações urbanas dentro dessa hipótese de um urbano que não é possível mais ser compreendido através da sua constituição em função de uma dinâmica de industrialização que ocorreu entre nós e que teve fim praticamente nas décadas de 80. Então, há uma nova dependência que pode ser assim enunciada, que estou fazendo uso aqui da formulação da Leda Paulani, que é uma economista importante lá de São Paulo, né, que enunciou da seguinte maneira o que seria essa nova dependência em relação ao momento anterior. A atratividade desses espaços dependentes para as grandes corporações está muito mais nos baixos custos do que na potencialidade dos mercados locais. Do lado dos candidatos a recebedor desses investimentos, há uma corrida frenética a fim de oferecer condições as mais satisfatórias possíveis para atraí-los. Isso implica não apenas um forte subsídio estatal, direto ou indireto, como principalmente a supressão de direitos trabalhistas, com desregulamentação e a flexibilização do mercado de trabalho. A dependência que nós tivemos na década de 50, se constituiu, sobretudo a partir da década de 50, foi uma dependência resultante da presença entre nós das grandes empresas multinacionais que vieram aqui aproveitar o capital sobreacumulado para desenvolver uma indústria que permitia essas grandes empresas fazer funcionar esse capital sobreacumulado. Então, nesse momento, as condições de produção elas tinham um papel importante na constituição dessas relações de dependência. O que tem de novo aqui é que essa dependência ela é organizada, ela é fundada, né, simplesmente na busca de custos baixos, por um lado. Não há nenhuma intenção de desenvolver aqui um mercado interno para os produtos que são produzidos aqui. Né? E, por outro lado, de uma necessidade do Estado
oferecer todos os incentivos que possam atrair essas empresas para virem desenvolver aqui suas atividades. Então, nós temos uma dependência, que podemos entender como uma dependência liberal financeira tecnológica, aqui utilizando o termo de uma economista, enfim, Amaral, esqueci o nome dela agora, e, ao mesmo tempo, a essa dependência, a constituição de um padrão de reprodução do capital, que é financeiro, agromineral, exportador, sob o controle dos grandes monopólios multinacionais. É isso que é o centro da nossa economia hoje, nessa condição de dependência. Aqui nós temos assim, uma expressão, uma representação, né, dessas grandes empresas monopolistas que controlam o agronegócio brasileiro, todas as grandes empresas multinacionais, algumas até com uma raiz brasileira, mas são organizadas no circuito internacional de acumulação. A Ambev, por exemplo, era uma empresa brasileira, era uma empresa multinacional, o SEG mais importante nos Estados Unidos, que é aqui uma miríade de vários negócios, apenas a cerveja, a Brahma, a gente não conhece. Para ter uma ideia do poder dessas empresas, o faturamento das 100 maiores empresas do agronegócio do Brasil cresceu 20% em relação a 21, contrastando com a alta de 2,9% do produto interno. Essas empresas crescem porque elas estão inseridas numa lógica global. Como que é produzido, não é produzido no mercado local, ela pode ter um crescimento extraordinariamente grande, sem que isso tenha associado ao crescimento do país. Esse é o caso aqui, desse número aqui das 100 maiores empresas do agronegócio. Essas empresas alcançaram uma receita combinada de 2,23 trilhões, né, representando 22,5%. Em 2022, o agro bateu o recorde, exportando um total de 158 bilhões de dólares e um aumento de 32% em comparação a 21. Então, como é que a gente caracterizaria, então, o nosso momento enquanto periferia nesse capitalismo renovado, aqui é descrito como capitalismo do século XXI? Nós temos um capitalismo que está constituído a partir de uma dominação financeira, tal ponto essa dominação financeira é constituída, que a Leda Paulani escreveu um texto super interessante falando da servidão financeira, quer dizer, a nossa economia e a nossa política macroeconômica tem que ser gerida para facilitar esse processo de renovação, de revalorização desse capital monetário internacional. A taxa de juros é um dos caminhos. Tem outros elementos que fazem parte desse receituário, né? Como metas de inflação, câmbio, etc. Então, toda a economia e a política macroeconômica tem que funcionar para sustentar essa condição do Brasil como plataforma me faltando aqui a palavra, de renovação desse capital financeiro. Bom, uma desindustrialização precoce, a reprimarização, né? Mas de uma reprimarização que se constitui através do agronegócio globalizado, absolutamente organizado no padrão capitalista. Não é mais aquele agro do tempo anterior, né? E o neoextrativismo predatório, neoextrativismo das riquezas minerais e das riquezas energéticas. Então, esses são, digamos, os eixos que constituem a consequência da nossa inserção nesse capitalismo. Capitalismo que tem que funcionar para sustentar a financiarização. Enfim, é um lugar onde esse estoque sobreacumulado de capital na órbita financeira, em todo lugar, para ser renovado. A desindustrialização, a reprimarização, a globalização globalizada, né?
e o neoextrativismo mineral e energético. Isso aqui é um gráfico que mostra assim, a nossa desindustrialização, né? O gráfico vermelho é o PIB nominal, o gráfico azul o PIB real, de uma desindustrialização extremamente pronunciada, o que não quer dizer que não tem indústria. Quando se fala de desindustrialização, estamos querendo dizer o seguinte: a indústria não é mais o centro organizador da economia, o lugar a partir do qual uma dinâmica econômica se constitui pelo encadeamento de vários setores com a indústria. Nós continuamos tendo indústria, mas a indústria não deixa de ter esse papel de ser o centro dinâmico, encadeador da divisão social do trabalho e das relações entre vários setores. Esse gráfico aqui é um gráfico que mostra essa expressão da servidão financeira. É um gráfico também feito pela Leda Polanyi, que mostra a evolução na balança de rendas transferida para o exterior em relação ao PIB. E aqui nós estamos falando de que tipo de renda? Juros, royalties, dividendos e lucros. Então, a nossa economia tem que funcionar de uma maneira a poder sustentar essa transferência brutal de renda gerada internamente para, enfim, as grandes empresas, os países detentores do poder global. Bom, como é que fica a questão urbana na periferia? Estou tentando... Como referência, o debate dos anos 70 tinha um afinamento muito grande, uma afinidade muito grande, um debate sobre a questão da dependência. A questão urbana na periferia da América Latina, nos anos 70, foi identificada dessa maneira por esse famoso livro muito importante, né, na área dos estudos urbanos, que foi durante muito tempo uma referência muito significativa no debate que a gente atravessou nos anos 70, 80, que é esse livro Imperialismo e Urbanização da América Latina, que é uma coletânea de textos organizada pelo Manuel Castells, mas por vários outros autores latino-americanos que estavam estudando exatamente como se constituía a questão urbana, entendido aquele momento, que era o momento da industrialização, da substituição da importação, quando chegava aqui as grandes empresas, né? E desse livro, né, o Manuel Castells, na introdução, formula da seguinte maneira a ideia que vai nortear o livro e vai nortear todos os capítulos. A hipótese norteadora da nossa leitura do espaço latino-americano será considerá-lo uma articulação de formas espaciais derivadas de diferentes tipos de dominação marcaram a história do continente. O espaço latino-americano foi formado pelos ritmos e formas das relações de dependência que marcaram a sua história. Esse debate do poder foi um pouco esquecido na nossa literatura, em função de uma certa visão nacionalista que se constituiu nos anos 70 também, fazendo uma análise das várias facetas da nossa organização naquele momento, o crescimento acelerado das grandes cidades, a marginalização, etc., muito a partir da ideia, então, isso, na verdade, é próprio do capitalismo. O capitalismo já é constituidor dessa realidade. Nada tem a ver com a dependência, ou se tiver alguma coisa a ver com a dependência, é uma relação muito longínqua. Quem os mais sábios, mais antigos, deve lembrar da famosa discussão do Paul Singer, Fifano, enfim, adotavam a ótica da dependência para discutir o plano naquele momento, né?
E esse debate era marcado por isso, né? Quer dizer, uma ideia que tinha como fundamento essa concepção e essa visão que se constituiu no Brasil nos anos 70, que nosso capitalismo é um capitalismo igual a todos, tem algumas particularidades, então tudo que nós temos aqui é o resultado direto do capitalismo como uma realidade universal. Pois bem, eu acho que esse debate hoje nunca se coloca como pertinente, exatamente em função da forma pela qual a gente está sendo inserido na periferia desse capitalismo do século XXI. Mas é preciso olhar essa ideia, ou seja, essa ideia de que as nossas dinâmicas urbanas territoriais, na escala da cidade, na escala da metrópole, na escala do que era antigamente a região, é alguma coisa que tinha que ser repensada, né? Sabe que a relação região e cidade, campo-cidade, está completamente transformada em função da maneira como esse capitalismo no campo foi se desenvolvendo, vai ter que ser repensado, tendo como referência essa ideia de que nós talvez estejamos conhecendo aquilo que o Leibniz chamou da urbanização extensiva concentrada. Né? Ou seja, a ideia de que o desenvolvimento urbano extensivo é cada vez mais universal. As aglomerações urbanas se formam, expandem, contraem e se transformam por meio de uma densa rede de relações com outros lugares, territórios e escalas, tradicionalmente classificados como uma lei à condição urbana. Então, essa ideia de urbano extensivo, né, significa que o urbano está em todo lugar. O urbano, na verdade, está se constituindo fora daquilo que morfologicamente a gente chamava cidade. E essa constituição vai se dar através da constituição de paisagens operacionais que permitem a esses territórios, nas suas várias escalas, a serem organizados em suporte dessa expansão desse capitalismo com as características que nós falamos, né? A financiarização, o neoextrativismo, as cadeias globais de produção e eu esqueci qual era o outro. Então, paisagens operacionais, né, que reorganizam as internantes antigas, né, e em função do papel que cada um desses espaços tem na constituição das cadeias, né, de produção e de circulação. Então, qual é a hipótese que a gente está colocando e nesse livro a gente tenta desenvolver? Há uma nova questão urbana, centrada no agenciamento ou expropriação do território pelas lógicas ou vias da reprimarização e construção, a financiarização e a plataformização como um modelo novo de organização econômica. Nesses países, a urbanização extensiva e concentrada se expressa em diferentes maneiras de capturar e extrair valores e renda na Interlândia, que estaria fora da cidade, dos centros, nas cidades médias, das próprias metrópoles. Então, há um agenciamento do território para esse território ser o suporte desses processos. Quanto àquela ideia clássica lá do texto do Manuel Castells, me parece que tem todo sentido. Não dá para entender o plano brasileiro hoje sem deixar de entender essas relações de dominação que decorrem da nossa inserção nesse capitalismo rentista, neoextrativista, financiarizado, em alguns aspectos, né, organizador de cadeias longas de valor. Então, qual é a hipótese para nós aqui, no Brasil? A ideia de que nós estamos vivendo uma transformação da ordem urbana regional, consequente desse padrão liberal financeiro agromineral, exportador, que tem como características a ordenação
espaço temporal em várias escalas, cujas dinâmicas e expressões morfológicas são impostas por forças não controladas pela nação, sejam elas internas ou externas. A apropriação do território e a sua funcionalização pelo circuito da circulação do capital, das mercadorias e da informação, expropriação secundária da força de trabalho, tornar o Brasil mais competitivo, expropriação secundária, referindo à expropriação dos direitos que, de alguma maneira, foram conquistados, associados ao trabalho assalariado a partir dos anos 80, que cada vez mais são retirados para tornar mais atrativo o custo da força de trabalho no Brasil, uma expropriação secundária, porque a expropriação primária já foi feita lá atrás, com a expropriação direta à população do acesso à terra, à propriedade da terra. Estaremos vivendo agora uma expropriação secundária, que é uma expropriação dos direitos, para que custa da força de trabalho, aquilo que os liberais gostam muito de discutir, o conceito do custo do Brasil. O custo do Brasil é muito elevado, por isso que a gente não é muito atrativo. Quando vai se discutir o custo do Brasil, o primeiro item da agenda é o custo da força de trabalho. E, ao mesmo tempo, a submissão do Estado a um bloco de poder liberal, financeiro, agromineral, exportador, que comanda, ou diretamente, ou pelo seu poder de veto, a política. Seja no Congresso, seja no próprio Executivo. O bloco de poder tem o poder de veto e o poder de impor uma pauta que é consoante aos interesses desse padrão de reprodução do capital, aqui denominado como liberal financeiro agromineral exportador. Agora nós estamos vendo um tempo um pouquinho mais diferente do que a época do Bolsonaro. Mas a Petrobras é muito prudente em relação a isso. A Petrobras tinha que funcionar, se ela foi totalmente privatizada, totalmente, mas desmantelou-se muito da armadura uma empresa funcionando como uma empresa de interesse também. E, ao mesmo tempo, toda uma série de mudanças que tem como base, primeiro, a formação do preço do petróleo pelo preço de paridade internacional. E, segundo, toda uma lógica de funcionamento para gerar dividendos, e distribuir dividendos. De tal maneira que a Petrobras distribuiu gigantesco dividendo nos últimos anos, muito da saúde. Mesmo no momento em que nós vivemos crise do preço do gás, porque o preço determinado pela paridade internacional, a gasolina também. Isso é uma imposição desse bloco que começa a ganhar força maior com o golpe do impeachment. O golpe do impeachment abriu as portas para esse bloco de poder ter mais controle do Estado e a ponte para o futuro foi, digamos, a porta de entrada para esse movimento de apropriação do Estado por esse bloco de poder. Então, como é que a gente pode entender, então, as dinâmicas territoriais decorrentes dessa situação, dessa dominação, esse poder de controle e a demanda também de controle do território, para o território funcionar como base desse processo de geração de renda, geração de recursos naturais para exportação. Então, a gente poderia pensar que o que caracteriza a Fábio Paulo, ele se coloca como um ótimo trabalho para a gente, por um lado, nós estamos vivendo uma renovação daquilo que o Guter Frank chamou de o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Aonde há um polo de desenvolvimento, se entender desenvolvimento numa dinâmica econômica de crescimento, necessariamente ali vai se dar as expressões do subdesenvolvimento, seja na forma de pobreza, precariedade habitacional, etc, etc. Essa é uma ideia muito raiz do debate sobre a humanização dependente, formulada lá nos anos 60, 70, pelo Guter Frank. Então, eu acho que essa ideia tem todo sentido hoje, a gente usar essa ideia numa percepção muito escalar.
está acontecendo no nível macro, no nível médio e no nível micro da, enfim, organização econômica e social brasileira. Então, essas dinâmicas, portanto, estão marcadas no desenvolvimento do subdesenvolvimento, o processo de homogeneização para tornar esse território homogêneo do ponto de vista da infraestrutura e do marco regulatório, para ele ser o suporte dessa circulação, o processo de fragmentação desse território ao mesmo tempo, né? Que essa concentração ela vai gerando um desenvolvimento desigual desse território, os capitais estão distribuídos para realizar essa função desigualmente no território, criando uma economia de enclave no território brasileiro, onde se constituem forças e poderes absolutos nesse território. Uma área mineradora, a grande empresa tem um poder absoluto. Uma área de exploração de petróleo, as grandes empresas também têm poder absoluto, como também são as áreas centrais do agronegócio. Então, a ideia é a concentração espacial do capital, que vai construindo um meio claro, um poder absoluto sobre esse território, e começa a gerar uma certa demanda de autonomia desses territórios. Às vezes, inclusive, com segurança privada. O Martim Arboreda, um grande estudioso dessa economia neoestratifista na América Latina, formulou essa ideia de que esses enclaves acabam se constituindo em uma espécie de repúblicas virtuais. E, ao mesmo tempo, uma outra dinâmica, que é a dinâmica de concentração, que é onde se articulam esses circuitos que estão espalhados pelo território. Então, eu vou falar rapidamente sobre essas quatro ideias de dinâmicas territoriais que resultam dessa mudança nossa, decorrente da nossa inserção como periferia nesse capitalismo do século XXI. Desenvolvimento do subdesenvolvimento. Aqui nós estamos tendo essa tabela, cidades que são cidades centro do agronegócio brasileiro. São cidades que têm, portanto, a concentração do dinamismo econômico decorrente da atividade do agronegócio, mas, ao mesmo tempo, são cidades onde vem crescendo mais as pessoas em situação de pobreza extrema ou situação de pobreza estricto sensu. Famílias com baixa renda. Os números aqui não são números equivalentes ao que nós encontramos na metrópole, mas são números relativos extremamente importantes, né? Que é a expressão dessa lógica do desenvolvimento que gera o seu contrário, que é o subdesenvolvimento. A base dessa dinâmica que é um agronegócio altamente tecnológico, altamente capitalizado, grandes máquinas, e usa a força do trabalho esporadicamente em grande e pequeno número. Ou bom, notícias que a gente tem nessas cidades, seja mineral, seja agronegócio, os fenômenos típicos das grandes cidades, que são as formas de organização do território baseadas na segregação. Bom, homogeneização. Como é que o território está sendo homogeneizado ao mesmo tempo? Nós podemos pensar isso daí olhando. Nós temos dinâmicas que são dinâmicas que se organizam pelo agenciamento, via expropriação, via subordinação formal, do território, para o território cumprir um papel importante nessa lógica de circulação de mercadorias que tem que ser exportada. Nós podemos olhar isso olhando, por exemplo, o circuito de extração propriamente dito. Nós podemos falar de uma espécie de urbanismo extrativista que se organiza na base de tornar esses territórios funcionais
a lógica da extração. São as cidades corporativas, já falada dessa maneira pelo Milton Santos, lá em 1993, cidades onde a empresa tem um papel importante na organização do território e que essa cidade possa cumprir de maneira mais funcional o seu papel. Ou a cidade do agronegócio, enfim, que tem papel semelhante, ou a metrópole minerada, ou a cidade-empresa. Cidade-empresa, cada um desses conceitos são conceitos produzidos por autoras e autores que estudaram cidades que estão sendo reorganizadas, ou organizadas de novo, circular, ou pela via do agronegócio, que é o mecanismo de extração, ou pela via da mineração, ou pela via do petróleo. Isso conformaria uma espécie de urbanismo extrativista, ou urbanismo logístico, com as cidades galpões que estão sendo constituídas na rede urbana brasileira, algumas quase que exclusivamente sendo uma cidade de galpões, em Cajamar, na periferia da metrópole de São Paulo, onde tem mais galpões do que moradias. A população mora, na verdade, fora da cidade, porque a cidade ela tem que ser usada, tem que ser administrada, tem que ser funcionalizada para ter o papel logístico de ser o centro de logística. Né? Então, esse aqui é um outro autor, lá está no livro, que estudou exatamente essas cidades galpões que estão se conformando na rede urbana brasileira. Né? Tem que falar de uma espécie de urbanismo logístico. Ou cidades portuárias, cidades que estão, algumas delas, no caso de Santos, são cidades antigas, sobre a qual há uma pressão enorme de transformação para funcionalizar melhor aquele território, o seu papel de ser uma cidade de passagem ali das mercadorias que vêm lá do interior, do internet, né, para ser exportado. Né? Ou o circuito das finanças. Né? Podemos falar de urbanismo financiarizado, uma cidade comandada pelo imobiliário financeiro, estudado pela Mariana Fix, que é uma economista, arquiteta, também igual a mim, um formado. E, bom, acho que é conhecida bastante de vocês. Então, são cidades onde existe uma política para que o território daquela cidade seja agenciado para ser o lugar da dinâmica de produção imobiliária comandada por esse novo imobiliário das grandes finanças. Novo tipo de financiamento que tem a ver com os fundos financeiros, os CRIs, toda essa forma nova que tem no mercado do capital, a fonte primária do financiamento do imobiliário. Ou a cidade da assetização, que é a cidade que agenciada para transformar parte dela em ativos. Não tem nenhuma cidade no Brasil completamente assetizada. Nós temos cidades que estão conhecendo isso, como o caso de São Paulo, a transformação do cemitério em um novo ativo, um ativo que vai alavancar, né, um papel que vai ser colocado no mercado financeiro. Então, essa lógica da financiarização, ela, em muitos casos, inclusive muito na Europa, vem se constituindo numa dinâmica de transformação do patrimônio urbano em ativos a serem colocados no mercado, e do qual resultam os papéis financeiros. E o circuito da plataforma digital getônica, a gente podia falar, né, do urbanismo digital, que é a cidade plataformizada no sentido dos serviços tipicamente da cidade sejam cada vez mais organizados por esse mecanismo da plataforma que, enfim, temos a expressão maior desse capitalismo que você domina e explora sem precisar
está diretamente organizando o processo produtivo. Sendo o Uber um exemplo típico disso aí, e o Airbnb, que poderia ser um misto, né, entre a cidade plataformizada e a cidade da certização. O que está acontecendo nas cidades é a transformação daquilo que não era mercadoria na sua totalidade em mercadoria potencial, suas moradias. De tal maneira que você cria uma cultura de pensar o imóvel dessa maneira e, ao mesmo tempo, você cria um circuito de produção de coisas para a certização. Parte do que está acontecendo em São Paulo, o imobiliário, tem a ver com isso. Limitando de maneira extremamente ilegal, idêntica do incentivo à construção de moradia de interesse social pela prefeitura. Consegue uma série de subsídios para essas moradias serem constituídas nos grandes eixos de circulação, que era para trazer a classe média mais baixa, alguma fração da pobreza, perto dos empregos, está sendo feito para construir moradias para Airbnb, para investidores de Airbnb, de 30 metros quadrados, 25 metros quadrados, etc. Naqueles grandes eixos de circulação. Felizmente, agora, o Diniz resolveu, enfim, contestar isso aí para pedir a comprovação de que os empresários estão fazendo, sabe? De interesse social. Então, esse é um exemplo também, talvez, de meio termo desse urbanismo de plataformização e poder da civilização. Bom, aqui é apenas uma ilustração de como a rede urbana brasileira está sendo marcada pela distribuição de condomínios logísticos, atendendo a essa questão. Aqui é o caso de Cajamar, que é o caso mais exemplar, mais, enfim, radicalmente cidade galpão, né? Fica na periferia enfim, na periferia da região, da grande região metropolitana de São Paulo. Eu não vou entrar aqui na descrição do que é Cajamar, mas é uma cidade inteiramente transformada em condomínios logísticos. Bom, e a fragmentação que decorre, primeiro, uma organização territorial da economia dispersa no território. Esse mapa aqui traz uma ilustração dessa realidade, né, onde você tem uma distribuição de territórios com predominância da agricultura, pecuária, indústria extrativa, indústria de transformação, construção, etc. Isso resulta no território dessa estrutura produtiva desencadeada. Isso permite que essas atividades possam ser colocadas em lugares onde não existe ainda uma pré-constituição de uma economia da aglomeração, que, na verdade, você coloca ali aquela atividade para consumir o outro lado, consumir, sobretudo, para exportar. Então, há uma fragmentação econômica produtiva do território como resultado dessa economia desencadeada. Né? E essa questão tem suscitado um debate sobre se a isso corresponde também à possibilidade de uma dinâmica sociopolítica de fragmentação política do território. Né? O debate que nós tivemos nos anos 90, quando experimentávamos ali o período do experimento neoliberal, havia uma ideia de que talvez nós transitássemos em direção a um território fragmentado politicamente, com coalizões territoriais constituídas com, digamos, o pleito de uma autonomia em relação ao Estado nacional.
Esse debate depois ele foi um pouco esquecido, porque o experimento, né, do desenvolvimentista Luiz, pelo menos na primeira etapa, parecia apontar para uma dinâmica de reintegração do território nacional pelas políticas regionais que foram praticadas naquele momento. Esse debate ficou um pouco esquecido, mas esse debate hoje está voltando. Ou seja, essas repúblicas que estão se constituindo ao longo da rede plana, por esse agenciamento do território, vem constituindo elites locais que têm poucos compromissos com o Estado Nacional. Portanto, tudo que significa limitação do funcionamento daquela economia vinculada, eles se colocam contra, porque isso vai tornar aquele território lá pouco competitivo. O centro-oeste brasileiro é o lugar mais expressivo da constituição dessas repúblicas virtuais que nós estamos conhecendo. Em alguns lugares, constituindo um certo pleito de autonomia territorial. Por exemplo, lá no Pará, debate para constituir novos estados, desmembrando o Pará. Carajás é uma república virtual típica, a economia de enclave típica. Então, esse debate está um pouco amortecido nesse momento, mas é um debate que já teve uma vigência maior no outro momento. Mas a dinâmica política decorrente dessa expansão territorial de economia de enclave nos deixa pensar que, associado a isso, essa fragmentação da estrutura econômica, a possibilidade de uma retomada dessa ideia de autonomização desses territórios. Bom, e as metrópoles? Como é que ficam? Eu vou terminando por aqui. As metrópoles são, digamos, historicamente, na nossa formação econômica, um lugar, sobretudo, foi, no momento, um lugar de produção, depois ela passou a ser um lugar de gestão. E, durante um certo tempo, essas duas funções das metrópoles brasileiras coexistiram com a função produtiva, tendo um papel importante. Né? Lembra-se do ABCD, que era um grande território produtivo, né? São Paulo. Mas a metrópole também sempre teve um papel de ser um lugar de articulação, um lugar da gestão de futuro, de fluxo, gestão política, gestão econômica, qual o cenário que a gente pode pensar para essa realidade da nossa organização territorial? Se a gente olhar pela demografia, o último censo mostra algo que merece a nossa reflexão. As cidades que cresceram mais são as cidades que estão mais no hinterland do que as cidades que estão no litoral e, sobretudo, as cidades que estão nessas áreas de concentração chamada metrópoles. Esse mapa aqui dá uma ideia, vocês vão ver muito rápido, muito acelerando. Então, mas, enfim, eu acho que a imagem traduz já essa ideia, né, do deslocamento do eixo do crescimento demográfico para o interior em relação ao litoral e das cidades primárias que foram constituídas no padrão anterior de expansão urbana e industrial. Aqui a mesma ideia, aqui traduzindo assim, um crescimento mais quantitativo. Essas são as cidades das repúblicas virtuais. As cidades que são o centro ou do agronegócio ou o centro da exploração do mineral. Canaã de Carajás, Abadia de Goiás, um crescimento extremamente importante. E, ao mesmo tempo, as metrópoles primárias, um crescimento bem abaixo daquele. Aqui é uma outra maneira de representar isso, olhando
pelas categorias do IBGE de classificação dos aglomerados urbanos, citando o papel de cada uma delas na hierarquia da rede urbana, entre metrópole nacional, metrópole, os. Bom, é a mesma ideia, entendeu? Estou representando a mesma ideia. Ou seja, o interior é o lugar onde o crescimento demográfico está sendo mais relevante do que nas áreas consolidadas das metrópoles. Sendo que os centros dessas metrópoles vêm conhecendo o decrescimento populacional. No caso de Salvador, uma diminuição da população. E esse gráfico aqui, ele também nos fala alguma coisa sobre esse tema. Ou seja, para onde vão as metrópoles? Essa questão. Para onde vão as metrópoles? Antes ela tinha uma função importante, ou uma função produtiva, ou uma função de coordenação, de gestão. Esse gráfico aqui é um gráfico que traz o PIB per capita, comparativamente, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Se pegar o PIB do PIB, não vai ser esse o resultado, claro. Pegando o PIB per capita, a gente relativiza pela população. Então, o que nós temos nesse gráfico aqui? Uma tendência de diminuição do PIB per capita das áreas mais relevantes da ordem anterior, industrial, São Paulo, Rio de Janeiro, e, ao contrário, Mato Grosso, o PIB crescente. Funcionado, é claro, pela dinâmica do agronegócio, no caso. Então, você tem, por um lado, um certo deslocamento demográfico, por outro lado, um certo deslocamento também econômico, em relação às áreas litorâneas, em relação também às áreas consolidadas, urbanas consolidadas, essa área litorânea, são as metrópoles. Bom, aí nós temos um debate. Eu trouxe aqui só para ilustrar aqui, que no debate se nós estamos numa via de perda de relevância ou desmetropolização da rede urbana brasileira em função dessa mudança. Então, temos vários argumentos que são feitos sob óticas distintas, mas que vêm problematizando esse tema. O argumento mais antigo é o argumento do Milton Santos, que já em 93 colocava essa questão, se as metrópoles, tanto no quadro das mudanças geradas pelo neoliberalismo, se nós estamos vivendo uma desmetropolização ou uma involução metropolitana, estou dizendo, olha, a metrópole continua sendo relevante porque é lugar da população, os circuitos econômicos importantes, mas ela tende a uma involução da relevância dela do ponto de vista econômico. O debate esqueci o primeiro nome do Botelho, lá do UERJ. Ele faz uma discussão interessante, mas na ótica da dissociação crescente entre a metrópole e a nação, eles são cada vez mais pautada e orientada pela sua preocupação cosmopolita e os circuitos cosmopolitas que existem, né, que dentro da metrópole. O argumento do Márcio Costa, que defende a ideia de que há, de fato, uma desmetropolização demográfica e produtiva. Meu argumento aqui, que vai na linha mais de pensar a desmetropolização no sentido político, no sentido sociopolítico, o deslocamento do eixo do poder dessas áreas para essas outras áreas, dessa expansão nova. O argumento do Marcelo Ribeiro, que mostrou claramente que é uma desindustrialização maior nas metrópoles que no interior do país, tanto uma perda de relevância nas metrópoles, que se contrapõe um pouco ao argumento da Sandra Luciani, da Regina Pires,
Falo que, apesar disso, os metrópoles continuam tendo relevância porque é o local onde há inovação produtiva. Embora essa inovação produtiva seja uma inovação produtiva muito mais de processo do que produto. Portanto, uma inovação produtiva muito menos capaz de gerar uma transformação da base produtiva do país, mas há um dinamismo de inovação. Esse dinamismo de inovação está concentrado na Petrópolis, então a Petrópolis poderia ter um papel relevante como centro da inovação brasileira. Bom, o debate está colocado, acho que a questão é, na verdade, pensar múltiplas dimensões desse tema. Aonde vão as metrópoles? Há uma desculpabilização, uma desculpabilização, não apenas demográfico, não apenas produtivo, não apenas tecnológico. E é importante analisar a interação entre forças centrífugas e forças centrífugas que deveriam estar em jogo nessa dinâmica. Se, por um lado, as atividades econômicas desse padrão liberal financeiro, agro, mineral e exportador tendem a dispersar-se em subespaços distantes do centro antigo, por outro lado, há, nas metrópoles ainda, a presença das sedes dessas grandes empresas que estão lá realizando essa nova economia, que são as responsáveis por essa nova economia. Então, em termos de tanto forças centrífugas, forças centrífugas atuando nesse debate. Mas, de qualquer maneira, fica uma pergunta. Será que a presença de sedes de grandes empresas nesse padrão dirige esse padrão liberal, financeiro, agromineral, exportador, se constitui de fato como uma força capaz de se interessar, se mobilizar pela questão metropolitana, por políticas metropolitanas, ou ali apenas a sede onde negócios são feitos, onde agenciamentos são resolvidos, interações são realizadas, mas isso pode ser alguma coisa que fica restrita a um pedacinho pequeno da metrópole, Perim, mais São Paulo, tem umas grandes empresas, e significa dizer que essa força econômica, essa operação, não necessariamente tem uma motivação para se interessar pelo tema de comunicação. Portanto, essa hipótese aponta para a manutenção daquilo que nós chamamos, no nosso trabalho, pela atrofia política da metrópole, ou seja, território de grande relevância social, grande relevância ambiental, mas que não consegue constituir uma força interna capaz de gerar políticas que dê governabilidade a esse território. Eu tinha mais um pedacinho para falar, então eu vou falar rapidamente, dizendo o seguinte: em síntese, temos novos e velhos problemas, e socioambientais, mas cada vez mais difundidos no território nacional. Mas essa não é a conclusão mais importante. A conclusão mais importante é o caráter antinacional disso. Esse plano ele expressa o capitalismo que se tornou, de maneira mais radical, antissocial, antinacional e, eu diria, antidemocrático. Essa ideia, não exatamente com essa palavra que eu estou aqui, foi capturada pelo Chico de Oliveira, na década de 70, 77, fazendo uma análise da realidade urbana daquele momento, lendo aquele momento em relação ao JK. Eu diria que foi nesse momento que se constitui esse modelo de desenvolvimento do capitalismo associado brasileiro, que o urbano que se constitui a partir da industrialização, uma grande explosão,
se torna antinacional exatamente pela desmanchelamento da dinâmica política de uma capacidade do Estado brasileiro de tomar o governo como uma relevância. Então, o plano antinacional, segundo o governo economia, significava isso. Ou seja, o urbano como expressão do capitalismo que se tornou incapaz de ter um projeto nacional, incapaz de manter ou levar adiante reformas sociais, diminuir a desigualdade, promover a inclusão, e incapaz também de conviver com a democracia. Eu acho que eu tenho argumentos aceitáveis nas duas primeiras coisas. Assim, o antidemocrático eu ainda não tenho muito argumento, eu preciso de pesquisa. Mas aonde está o bolsonarismo? Onde vige mais? Nessas áreas. Nessas áreas do agronegócio, das repúblicas circulares. O bolsonarismo tem uma vigência muito grande. Então, esse fato permite pensar. A gente tem também esse lado antidemocrático que é sobre o capitalismo brasileiro. Conclusão final. Só existe saída. Ismael, contigo a bola. Só existe saída para nós se a gente conseguir articular a questão urbana com a questão nacional. Ou seja, a gente tem que colocar a questão nacional na questão urbana e a questão nacional na questão urbana. Não será com políticas apenas de restritivo que a gente vai conseguir enfrentar o acúmulo dos velhos problemas e os novos problemas decorrentes desse novo padrão. Nós temos que ter um modelo, um projeto nacional de desenvolvimento que coloque a questão urbana como uma das questões centrais para serem pensadas. Ou seja, o desenvolvimento urbano resolvendo parte da questão urbana, o desenvolvimento nacional resolvendo parte da questão nacional, parte da questão urbana, e a questão urbana criando dinamismo para a construção de um projeto nacional. E aqui eu peguei o livro do Sócio-Tratado, a questão de construção de emprego, trechozinho que ele fala sobre o que é o desenvolvimento nacional. Primeiro, é um projeto político econômico. Segundo, a constituição de uma formação econômica nacional e só se conclui com a criação de um sistema econômico articulado. Exatamente que não tem um sistema econômico desarticulado exatamente pela natureza desse desenvolvimento. Né? Incapacidade, quer dizer, articulado e capacitado para se autodirigir através de centros de decisão consistentes e autônomos. O sistema econômico nacional tem três condições indispensáveis. Primeiro, ter a capacidade de constituir o centro endógeno de decisão frente às forças que nos decompõem como nação, ante esse poder das grandes empresas, dos estados nacionais, dos estrangeiros, dos estados centrais, né? Ter uma capacidade de controle da tecnologia, isolamento das forças produtivas. Segundo condicionante, uma crescente homogeneização da sociedade. E aí eu acho que o Celso Prato, mas eu trouxe você na não estava pensando apenas na ideia do mercado interno da produção. Imagino que isso era algo importante para a formulação dele, da pré-produção do projeto nacional. Mas eu acho que estaria também na cabeça dele a ideia de que, previamente ao próprio projeto, precisa de uma homogeneização mínima para constituir o terceiro item, que é a formação de um ator coletivo. Uma sociedade, uma cidade,
marcado por as precariedades e as desigualdades que nós temos, é muito pouco provável a gente ter a capacidade de constituir um ator coletivo capaz de ser, pelo menos de baixo para cima, capaz de ser um ator relevante na constituição desse interesse do projeto nacional. Eu acho que se a gente pensar no projeto de reforma urbana, pode responder a essa que eu acho que se a gente tiver uma experiência capaz de minimizar de maneira rápida essas desigualdades, essas precariedades, nós vamos tanto diminuir essas desigualdades que decompõem a sociedade, ao mesmo tempo, promover um ciclo de investimento, que pode ser uma alavanca importante desse projeto público. Então, a base daquilo que eu queria dizer, concluindo, é esse, porque o urbano brasileiro, esse quadro de periferia que nós vivemos, essa nova condição periférica nova, ele é um urbano que expressa caráter antinacional, antissocial, eu diria antidemocrático do capitalismo. Isso afirmado, só há uma saída para a gente enfrentar os problemas que estão colocados, antigos e novos. É construir um projeto nacional e transformar a problemática urbana no insumo desse projeto nacional, uma alavanca desse projeto nacional, seja pelo lado da política, mobilização, seja pelo lado da constituição de bases mínimas para que uma homogeneização social seja possível. Isso constitui não apenas o mercado interno, base do mercado interno, mas também a construção de condições materiais para que esse sujeito coletivo possa surgir nas outras cidades. É isso, gente.